Gente, bom dia, paz do Senhor Jesus nessa manhã de hoje, a paz de Cristo para a tua vida, manhã de domingo, primeiro dia da semana, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais um dia, mais uma semana que o Senhor nos concedeu, né? Para a honra e para a glória do nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui juntos para nos alimentar e nos fortalecer da palavra de Deus, que é o nosso alimento diário, é o sustento da nossa vida, e nós precisamos diariamente nos alimentar, né? Verdadeiramente da palavra do Senhor. Por isso eu te convido nessa manhã de hoje, pega a tua Bíblia, abre aí no livro de 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 18, para a gente se alimentar e se fortalecer da palavra do Senhor. Amém? No nome do Senhor Jesus, vamos orar, vamos convidar esse Deus para estar aqui conosco nessa manhã de hoje. Querido Deus, nessa manhã nos colocamos, Pai, diante de Ti, para louvar e adorar o Teu santo nome, Senhor. Fica conosco, Senhor, nessa manhã, nos ajuda, toma frente, toma direção. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, faça o Teu querer, a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Aqui estamos, Pai, porque somos completamente, Deus, dependentes de Ti, Senhor. Necessitamos do Senhor, Pai, nas nossas vidas, Senhor, assim como o ar que respiramos, Pai. Por isso, nos ajuda nessa manhã de hoje, nesse dia de hoje, Pai. Faz o Teu querer, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim, presta atenção. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atendeste à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequita, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do despojo, a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e a sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atentar melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra tremenda, né? Aqui é quando Deus, né, dá uma ordem para que Saul fosse e destruísse totalmente, né, os amalequitas, né? Porque quando o povo de Israel subia do Egito para Canaã, né, os amalequitas, né, se opôs no caminho do povo de Deus e não quis deixar o povo passar por aquele lugar. Então Deus jurou que destruiria, que exterminaria aquele povo totalmente, né, da face da terra. E aquilo que Deus faz, Deus cumpre. Então aqui chegou o momento de Deus cumprir essa promessa, mas aleluia, Saul infelizmente não fez como Deus havia determinado, porque Deus mandou ele ir e que ele destruísse, né, exterminasse totalmente tudo que houvesse naquelas cidades, né? Todos os amalequitas, não era para sobrar ninguém, era para destruir completamente. Mas quando chegou ali, né, Saul simplesmente poupou, né, o melhor que havia dos despojos, poupou o melhor dos bois, poupou o melhor das ovelhas e poupou o rei, né, e trouxe vivos para Amaleque, né, ou para Gilgal. E quando chegou ali, né, Deus imediatamente mandou Samuel ir lá perguntar o que foi aquilo que Saul havia feito, e ele simplesmente disse, né, que poupou o melhor para sacrificar ao Senhor. É quando Samuel pergunta para ele se por acaso tem Deus prazer, né, em sacrifício, que o melhor, né, é obedecer do que sacrificar, porque Deus ele não tem prazer
Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra hoje, aleluia, ela ardeu no nosso coração. Aleluia, glória a Deus, porque muitas das vezes a gente agimos dessa forma que nem Saul. Muitas das vezes nós obedecemos a Deus parcialmente. Obedecemos a Deus apenas por parcela, apenas uma parte. Não fazemos completamente da forma que Deus quer. Muitas das vezes Deus pede algo para nós, né? E nós fazemos parcialmente. Obedecemos por parcela, fazemos, né, conforme o melhor para nós. Muitas das vezes não obedecemos totalmente como o Senhor pede, não fazemos exatamente como o Senhor pede. E isso desagrada ao coração de Deus. É o que mais desagrada a Deus, é a desobediência, né? Então hoje essa palavra é de alerta para a minha vida e para a tua vida. Se Deus falou algo, se Deus determinou algo para mim e para você, que nós venhamos fazer exatamente como Deus mandou, que nós venhamos obedecer à risca, porque isso agrada a Deus, quando nós obedecemos exatamente como Ele falou, como Ele mandou, como Ele disse. É obedecer a palavra dEle, né? Porque quando nós obedecemos totalmente, nós alegramos o coração do Senhor, porque nós estamos obedecendo, né? E o melhor exemplo de obediência para mim, para você, é o exemplo de Cristo. Olha para Jesus. Jesus era o Filho de Deus. E Jesus, ele obedeceu ao Pai totalmente em tudo. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que eu e você possamos olhar para Cristo, seguir esse modelo de obediência ao Pai, né? Que obedeceu em tudo. Jesus obedeceu ao Pai em tudo, e que eu e você possamos olhar para Ele e obedecermos ao nosso Paizinho querido, porque Ele deseja, né, receber de mim e de você essa obediência, porque Ele não tem prazer em sacrifício. Deus, ele não tem prazer. O sacrifício que Ele quer de mim e de você é sacrifício de louvor e de adoração. O que Ele quer é obediência de mim e de você, que nós venhamos, né, verdadeiramente nos colocar diante dEle e obedecer em tudo aquilo que Ele falar, que Ele, né, mandar, que nós possamos fazer exatamente como Ele disser. Amém? Em nome do Senhor Jesus, essa palavra eu deixo hoje para o teu coração, para a tua vida, porque muitas das vezes nós agimos que nem Saul, sim. Né? Nós somos hipócritas de dizer que não, que já fizemos isso sim, mas que nós não venhamos fazer mais, que isso não venha se repetir mais nas nossas vidas, que nós venhamos verdadeiramente confiar no Senhor e obedecer, fazer exatamente como Ele quer, né? Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, né? Saul aqui, a gente olhar assim, a gente até entende, né? Muitas das vezes diz, não, mas ele poupou o melhor, ele queria sacrificar, mas não foi isso que Deus quis, não era isso que Deus queria, não foi essa a ordem que Deus deu, né? Deus não queria, não era o momento, entende? De você sacrificar algo para o Senhor, não era o momento aqui. Deus pediu que exterminasse totalmente, que não deixasse nada, né? Nem o despojo daquela cidade Deus queria, nada, exatamente nada, não era para eles pegar nada, mas infelizmente, né, eles pouparam o melhor. Mas Deus desaprovou ao ponto que Saul perdeu o seu reinado. Deus desaprova o reinado de Saul por conta disso, da desobediência. Como que Deus ia confiar num homem, né? Que Deus dava uma palavra e ele não cumpria exatamente como Deus falava. Então isso é para a minha vida e para a tua vida, para nós refletir como que Deus vai confiar em mim e em você, né? A sua palavra. Como que Ele vai determinar, vai colocar algo nas nossas mãos se nós somos desobedientes? Como? Não tem como. Precisa da obediência. Saul era o rei de Israel e Deus desaprovou ali, né, o seu reinado por conta disso, que ele não tinha como confiar naquele homem. Como que Deus ia colocar, né, as coisas verdadeiramente do reino sobre as mãos daquele homem para cuidar? E aquele homem ia desobedecer sempre. Mas Deus desaprovou. Que no nome do Senhor Jesus, eu e você, nós não venhamos ser desaprovadas por conta das nossas desobediências, que nós venhamos ser aprovadas, que nós venhamos obedecer no nome do Senhor Jesus, porque a desobediência nos desaprova diante de Deus. A desobediência nos faz nos retroceder. O povo passou 40 anos no deserto, né? 40 anos no deserto, por conta das suas desobediências, das suas rebeldias. Então, que no nome do Senhor Jesus, nessa manhã de hoje, eu e você venhamos olhar para Cristo, para que nós não venhamos ser desaprovados, para que nós não venhamos ser desaprovados diante do Senhor,
mas que verdadeiramente nós venhamos obedecê-lo, né? Louvado seja o nome do Senhor em tudo que Ele disser. Amém? Eu deixo essa palavra hoje para o teu coração, para a tua vida. Que Deus vos abençoe e vos dê um dia de paz, porque o obedecer é melhor do que sacrificar. Então obedeça. Deus, Ele quer de mim e de você obediência, né? Em nome de Jesus, Deus vos abençoe. Fique com o Senhor Jesus. Um dia abençoado para cada um de vocês.